Antes de nós irmos à palavra, queria fazer uma pergunta óbvia aos irmãos. Onde está a nossa igreja? Onde é que está a nossa igreja? Eu disse que era óbvia. Onde é que está a nossa igreja? Durante a semana, onde é que está a nossa igreja? Aonde? Que é a luz? Mais? Monte Abrão? Sim, está. Albarraque? Onde é que está a nossa igreja? Lisboa? Terceira? Onde é que está a nossa igreja? Alentejo? Onde é que está a nossa igreja? A nossa igreja, aqui, a IBQ, onde está? O nosso corpo, igreja local. Onde é que está a nossa igreja durante a semana? Exatamente. Eu quero ouvir os nomes. Albarraque? Sim? Meio Martins? Onde? Monte Abrão? Amoreiras? São Marcos? Pendão? Onde? Massapés? Nem eu sabia, estás a ver? Sou pastor e nem sabia que a igreja ia a Massapés. Então, irmãos, nós estamos em muita parte durante a semana. É impressionante. A nossa igreja está em todos estes locais, todos os dias. É impressionante. Isto é a nossa igreja. A nossa igreja não é só isto. E nosso propósito, este ano, nosso tema, é uma igreja que reflete... Então, eu gostava que nós refletíssemos Jesus em todas estas paragens onde nós estamos durante a semana. Ok? Na sexta-feira, alguns irmãos não estavam cá, nós vamos ter uma palestra, uma professora do Instituto que foi fundada até pelo nosso irmão John Stott. Ela vai falar sobre nós levarmos Cristo para o nosso emprego, para a nossa profissão. Refletirmos Cristo onde nós estamos durante a semana. Isto é um desafio para todos nós, não é fácil, para alguns ainda mais difícil é. Então vamos aprender, vamos estar aqui às 8 horas, vão estar também os seminaristas, alguns professores. Aliás, os seminaristas nesse dia estarão connosco, a irmã Ruth Walker, ela estará connosco, os alunos do seminário estarão também entre nós, então vai ser assim um tempo de bênção, de cristianismo prático. Vamos aprender a ter um cristianismo prático onde nós nos situamos durante a semana. Por isso, os irmãos, venham, façam um esforço. Se não tiverem que jantar ou jantarem mais tarde, jantem mais tarde. Se quiserem fazer jejum e oração, também é muito bom. Mas venham, por favor, ouvir, estarem presentes e tragam alguém que precisa também de ouvir esta mensagem. Okay? E quem não pode vir, peça boleia, a transporte, porque é para isso que somos igreja. Ok? Então, sexta-feira a que horas? 8 horas. Posto isto, meus queridos, gostava de falar aqui num tema que nos é muito precioso. Nós estamos a falar sobre o tema da igreja, é uma igreja que reflete Jesus e nos predispusemos durante este ano a compreender melhor qual é a nossa identidade enquanto cristãos, a nossa identidade em Cristo. E hoje vamos estar a falar sobre o facto de sermos filhos de Deus. Não é bom? É uma maravilha. Então, mas esta expressão, filhos de Deus, é uma expressão que muitas vezes não é bem compreendida. Quem já não ouviu o seguinte? Todos somos filhos de Deus. Já ouviram esta expressão? Normalmente ouvimos esta expressão quando? Quando alguém quer reclamar um direito. Quando alguma coisa está a ser repartida, há alguém que acha que não vai receber e diz assim, olha, afinal, todos somos filhos de Deus. Então, é uma das formas de nós ouvirmos esta expressão, olha, dá cá a sardinha, não é? Eu também tenho direito. Outra das expressões que nós usamos, ou outra das formas, dos contextos em que nós ouvimos esta expressão,
é quando estamos com pessoas que não têm a mesma fé que nós. Ok? E as pessoas, às vezes, na sua simpatia, na sua tolerância, às vezes até uma certa condescendência, dizem assim, olha, mas Deus há só um e há muitos caminhos para lá chegarmos e todos somos filhos de Deus. Ok? E às vezes há crentes que dizem, amém. Não devia. Mas não é assim. Porque há só um caminho. Eu tive aqui há uns tempos uma vizinha minha que me dizia isso. Quando soube que eu era pastor, ela dizia-me assim, olha, o importante é chegarmos lá. O importante é chegarmos lá. Uns para um lado, outros para o outro, o importante é chegarmos lá. Todos somos filhos de Deus. E eu disse-lhe, olha, só há um caminho. É Cristo. É Cristo. Uma das situações mais tristes em que eu ouvi esta expressão, também pelo contexto, um amigo nosso no Faial, um jovem, tinha 30 e poucos anos, ele pôs termo à sua vida. E de uma forma violentíssima, com fogo, foi uma coisa assustadora. E nós fomos ao culto fúnebre dele, e o pai dele tinha sido membro da nossa igreja, ele tinha frequentado algumas igrejas evangélicas, é daquelas pessoas que esteve muito perto da salvação, mas acho que nunca encontrou o Senhor. E então naquela cerimónia fúnebre, o sacerdote disse que todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. E naquele culto eu fiquei com a sensação que, por aquilo que o sacerdote disse, que fizéssemos qualquer coisa que fizéssemos na vida, ou qualquer fé que nós possamos ter, não interessa muito, o que interessa é que nós somos filhos de Deus. Fiquei com a sensação que, fosse o que fosse a nossa vida, mesmo que preferíssemos uma fé errada, que ainda assim Deus, na sua misericórdia e bondade, nos chamaria para si, porque todos somos filhos de Deus. E eu saí daquele culto triste e pensei para comigo, que grande mentira que foi dita aqui hoje. Que grande mentira que foi dita aqui hoje. E é uma mentira com implicações eternas. Porque, de facto, as Escrituras dizem que nem todos somos filhos de Deus. João 1, os irmãos podem abrir, versículo 12 e 13, também será projetado. Então, João 1 diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, está a falar de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para os judeus, como já vimos, os filhos de Deus eram aqueles que pertenciam ao povo de Israel. Então, quem pertencia ao povo de Israel era filho de Deus. Quem era descendente de Abraão era filho de Deus. Ou até mesmo os gentios convertidos eram filhos de Deus. E neste contexto, João está a dizer que não é bem assim. João está a dizer-nos que são filhos de Deus aqueles que receberem Jesus. Aqueles que crerem em Jesus. A todos os quanto o receberam, aos que creem no seu nome. Isso é o que a Escritura nos diz. Esses que creem em Jesus, que receberam a Jesus, esses nascem então de origem divina, nascem pela vontade de Deus. Então, não tem a ver com descendência hereditária,
ser filho de Deus é uma questão de fé. Os que creem no nome de Jesus são filhos de Deus. Os que proferem fé em Jesus são filhos de Deus. Ou seja, quem reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus, como Redentor, como Messias prometido, esse é filho de Deus. E diz o texto que são feitos, como é que é? Diz, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E antes tinha, no versículo 12, diz que a estes que creram, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os que creem em Jesus, os que preferem fé em Jesus, quem reconhece Jesus, Deus torna-os seus filhos. Quando falamos em crer, não falamos em acreditar, porque o diabo também acredita, ou não? O diabo não acredita em Jesus? Acha que ele é um mito? Não, conhece-o bem. O diabo não conhece o poder que Jesus tem? Com certeza, melhor do que todos nós. Mas o crer significa viver em função daquilo que acreditamos. Crer não é apenas acreditar. Crer é viver por aquilo que nós dizemos que acreditamos. Ou seja, são os verdadeiros cristãos, são os discípulos de Jesus, que são filhos de Deus. Aqueles que vivem para glorificar Deus, aqueles que têm Jesus como o seu rei, a sua autoridade, esses são filhos de Deus. E o Senhor Jesus explicou isto. Os irmãos lembram-se, aqui há umas semanas falámos em Nicodemos. Jesus explicou isto a Nicodemos. Jesus disse-lhe, olha, é-te necessário nascer de novo. É-te necessário nascer de cima, é necessário nascer do alto, é-te necessário nascer do céu. Então, não era suficiente ser membro do povo de Israel, nem tampouco ser uma autoridade espiritual no povo de Israel. Para Nicodemos ver a Deus, ser salvo, ele precisava de nascer de novo. Precisava de nascer da água e do Espírito. Significava que ele precisava de se arrepender dos seus pecados e ele precisava de receber na sua vida o Espírito de Deus. Então, por outras palavras, era necessário então a Nicodemos e a todos nós hoje crer em Jesus para que a vida espiritual, a vida do céu, seja implantada no nosso coração. E como dissemos, ou como temos dito, quando nascemos de novo é como se o céu descesse a nós e nos invadisse. É Deus a invadir a nossa vida. A vida que tem origem em Deus invade a nossa pessoa. E quando Deus toma conta da nossa pessoa, invade a nossa pessoa, tudo muda. Tudo muda. Os propósitos da vida de uma pessoa salva passam a ser os propósitos de Deus. A lei que rege uma pessoa salva passa a ser a vontade de Deus. O alvo da vida de um salvo é a perspectiva do céu, é a perspectiva futura, é a esperança em Cristo. Para um verdadeiro cristão, o que nós vivemos aqui é tudo passageiro. Nós temos a perspectiva que no porvir, que o porvir é eterno e estaremos na presença de Deus. Então, quando assim é, há um novo nascimento, um nascimento espiritual, uma nova vida, uma nova forma de pensar,
uma nova forma de viver. Nós recebemos então o Espírito de Deus, que altera toda a nossa cosmovisão, toda a nossa maneira de pensar e ser e estar. E quando nós cremos em Cristo, quando o recebemos, quando cremos nele, a Bíblia diz-nos algo extraordinário. É que nós passamos a ser filhos de Deus. Gálatas 4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem o quê? A adoção de filhos. Foi para isto que Jesus veio. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Um dia, o falecido Mário Soares, ex-presidente da República, ateu confesso, ele fez pouco de um cristão, porque esse cristão, a determinada altura, disse que Deus estava nele. E ele achou uma loucura. Como é que Deus pode estar em ti? E fez um pouco gozo daquela situação. E eu até compreendo isto, por uma pessoa que não consegue ver com os olhos espirituais, que não tem fé, como é que ela vai compreender que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra possa residir na vida de uma pessoa? É loucura. Mas é a loucura que a Bíblia diz que existe. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio a nós e nos selou como propriedade sua. Veio habitar em nós. É isto que as Escrituras nos dizem. Se crermos em Jesus, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos o Espírito de Deus em nós que nos ajuda a nos relacionarmos com Deus, a fazer a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus em nós ajuda-nos a ter um relacionamento com Deus ao ponto de nós dizermos Abba, Pai. O Espírito de Deus no nosso impulsiona-nos para que haja um relacionamento de intimidade. Abba significa papá, significa paizinho, significa aquela expressão que um bebê diz ao seu pai, é papá do céu, é isto. O Espírito de Deus em nós impulsiona-nos a ter um relacionamento com Deus de intimidade, de filhos. Quando somos filhos de Deus, não estamos mais escravizados ao pecado. É verdade que pecamos, mas esse pecado não tem domínio sobre quem somos e sobre o que queremos fazer. Isto é impressionante, porque às vezes os cristãos dizem assim, somos fracos, somos falhos, somos pecadores, para desculpar o mal que fazem. Mas o Espírito de Deus capacita-nos a fazer a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus, e não estamos mais limitados àquela natureza humana caída que nos puxa para pecar. Continuamos a tê-la até chegarmos à presença do Senhor. Mas o Espírito de Deus em nós dá-nos a força necessária, a sabedoria necessária, o discernimento necessário, o desejo espiritual de não cedermos à nossa carne, mas fazermos a vontade de Deus. E isto está na sua vida, se de facto é um filho de Deus. Se não tem que viver escravizado pelo seu pecado. E diz-nos as Escrituras que se formos filhos, se cremos, se o aceitamos, somos filhos. Se somos filhos, temos o seu Espírito em nós. E mais, se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo, ou co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Bem, esta o Mário Soares não deve ter ouvido, senão então...
mas é o que a Bíblia nos diz. Olha, Romanos 8. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas um espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deus impulsiona-nos para esta relação. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto é a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza da nossa salvação, não porque fazemos coisas boas ou porque somos os melhores ou que sabemos muitas coisas espirituais. Não, nós temos a certeza da nossa salvação porque o Espírito de Deus em nós nos testifica que nós somos filhos de Deus. Isto não é uma maravilha, irmãos? É glorioso. Graças a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Ora, continua Paulo, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isto é uma loucura, mas é uma loucura maravilhosa. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Então, nós temos total acesso à presença de Deus. O que significa sermos herdeiros de Deus? Bem, podíamos dizer muita coisa sobre isto. Mas herdeiro de Deus significa que quando Jesus morreu por nós no Calvário, quando ressuscitou, Ele nos deu direito à sua herança. Tudo o que Ele conquistou é nosso, pode ser usufruído por nós. Herdamos a vida eterna. Herdamos o privilégio de estar na presença de Deus pelos séculos dos séculos. Faremos parte dos novos céus e da nova terra que Deus criará. Teremos um corpo glorificado que nos permitirá viver na presença de Jesus, presença de Deus, por toda a eternidade. Iremos vê-lo como Ele é. Iremos gozar da sua glória. O que Jesus conquistou na cruz será experimentado por nós, irmãos. Daqui a uns anos, ou daqui a dias. Tomara que fosse hoje. Então, a paz, a alegria, o amor que Jesus conquistou fará parte da nossa herança. Não haverá mais problemas, não haverá mais preocupações, não haverá mais dores, não haverá mais luto. A Bíblia diz que Deus nos limpará dos olhos toda a lágrima. Jesus conquistou para nós o direito de nós usufruirmos de toda a sua herança. E a condição é crer no nome de Jesus e aceitá-lo em nossa vida. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se formos fiéis, se permanecermos fiéis, com Ele seremos glorificados. Ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Então, perante a maravilha de nós sermos filhos de Deus, João, capítulo 3, ele vai falar sobre isto. Aliás, a carta de João dirige a uma comunidade que passava por ataques espirituais. Havia alguns falsos mestres que estavam a ensinar falsos ensinos e o apóstolo João sente a necessidade de escrever àquela igreja e de pôr os pontos nos is. E um dos assuntos que João aborda é exatamente a filiação na família de Deus. Era necessário que aquela comunidade que recebeu a primeira carta de João entendesse que eles, cristãos, eram de facto filhos de Deus. E João faz uma diferença clara
entre o Filho de Deus e o Filho do Diabo. João não é politicamente correto. Ele vai dizer assim, olha, ou é um ou é o outro. Não é? Ou é um ou é o outro. Ou temos por pai Deus, ou temos por pai o diabo. E ele faz essa comparação. Capítulo 3, versículo 1. E ele vai dizer, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De facto, diz ele, somos filhos de Deus. Ponto final. É uma verdade assumida pelo apóstolo. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Então, a expressão que João usa é que grande amor. Isto dá a ideia que extravagante amor, que amor imensurável que o Pai tem por nós. O amor que não dependeu das nossas ações. É fantástico isto, porque nós quando amamos alguém, nós desejamos que esse alguém nos retribua o seu amor e ficamos ofendidos e tristes quando a pessoa que nós amamos não retribui esse amor para connosco. Mas o que é interessante e fantástico é que o amor de Deus não dependeu daquilo que nós lhe demos. Não dependeu das nossas ações, da nossa bondade, do nosso potencial, não dependeu de nós. Deus decidiu amar-nos e ponto. Foi graça, foi dom imerecido. Deus amou o mundo. Foi assim, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Apesar da nossa condição de pecadores, a Bíblia diz que estávamos de costas voltadas, que éramos inimigos de Deus. E Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser filhos com Ele. Partiu de Deus. E Deus não nos livrou apenas da condenação, mas foi além disso. O amor de Deus foi tão extravagante que Ele não nos impediu apenas de sermos condenados eternamente, mas Ele resgatou-nos para si e fez-nos filhos e herdeiros. E colocou em nós o seu Espírito. Isto é o Evangelho. Deus não tinha que fazê-lo. Por exemplo, os anjos que se rebelaram não receberam o perdão de Deus. Não receberam a adoção de filhos. Mas a nós, Deus decidiu resgatar-nos da nossa condenação e transformar-nos em filhos. E ele continua, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós já somos filhos, mas o que temos agora é apenas uma parte. O melhor está para vir. Hoje já temos o seu Espírito, somos dirigidos na vida pela sua vontade, experimentamos a sua vontade, a sua justiça, experimentamos o seu amor. Mas no futuro, tudo será perfeito, porque seremos como Ele é e haveremos de vê-lo como Ele é. Lembram-se da passagem em Isaías? Ele viu um bocadinho da glória de Deus, ele tremeu nas bases, ai de mim que sou um homem pecador. O homem ficou extasiado e quando Deus lhe perguntou, e agora? Quem é que vai? Eu vou! O homem estava extasiado com a beleza de Deus. Nós vamos vê-lo como Ele é, vamos estar na presença de Deus e seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Continua o texto, e assim mesmo, agora está a falar daqueles que são filhos de Deus, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Versículo 4 do capítulo 3 de João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a diferença entre um filho do diabo e um filho de Deus neste texto é que o filho de Deus entende o grande amor de Deus em Jesus. Compreende a oferta de amor no Calvário. Um filho de Deus admira a beleza de Cristo, admira a sua justiça, quer ser como Ele é, quer ser puro, quer ser justo, procura viver cada dia pela justiça de Deus, cumprindo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Um filho de Deus vive com a esperança de se encontrar com o seu Deus. Tem o céu como destino, como alvo, como desejo. E aqui na terra, apesar das limitações da sua carne, da sua natureza pecaminosa, procura ter um viver santo, viver de um modo digno do Evangelho que recebeu. Sabem quem é o Filho de Deus? Um Filho de Deus é aquele que deseja orar a cada dia da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabem, meus queridos, no Império Romano, o facto de o bebé nascer de uma família não significava que ele passava a ser filho dessa família. Uma mulher podia dar à luz um filho e até ao 9º dia ele não seria aceito como filho dessa família. Aliás, não tinha nome nos primeiros dias da sua vida. Ao 9º dia havia uma cerimónia em que o bebê era colocado no chão e o pai tinha direito de pegar o filho no colo e o abraçar, e ali ele tornava-se filho dele. Mas se o pai não o pegasse ao colo e o rejeitasse, ele seria dado para a adoção. Às vezes por questões financeiras, outras vezes porque a criança tinha uma má formação e não era digno de ser recebido na família. O que é facto é que um filho biológico podia ser rejeitado. Mas, curiosamente, no direito romano, um filho adotivo não poderia ser jamais renunciado. Ele era a escolha de amor, era uma escolha consciente. E não havia lei que permitisse que um filho adotivo fosse rejeitado.
no Calvário, o Filho unigênito de Deus, quando lhe foi imputado o pecado de todos nós, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por momentos, Deus Pai rejeitou. Ele era todo pecado. Deus Pai não lhe privou, não lhe retirou aquele cálice. Ele bebeu até à última gota. Sabem porquê? Porque no Calvário, Deus estava a criar as condições para nos adotar a nós como filhos. Eu não sei qual foi o momento mais duro do que Jesus suportou. Possivelmente foi quando ele não sentiu a comunhão com o Pai. E quando ele se afundou em pecado que era nosso, que era de todos nós. Mas o facto de nós sermos filhos de Deus custou a Deus o preço do seu próprio Filho. A nós, Ele nos adotou como filhos, nos deu o seu Espírito e nos fez herdeiros da sua glória. Não é maravilhoso? É injusto, mas é maravilhoso. Por isso, pela graça, sois salvos. O que eu gostava de desafiar o irmão hoje é o seguinte, é que tem vivido de um modo digno desta filiação. Tem sido um filho digno. Há alguma coisa que não dignifique o Senhor como filho que é de Deus? Se existe alguma coisa, não é amanhã, é hoje, deve pedir perdão ao Senhor. Se não tem vivido de uma maneira tão grata como devia, então é tempo de agradecer ao Senhor Deus. Se não tem testemunhado deste grande amor de Deus, então é tempo de o fazer. Se tem desprezado a sua adoção, é tempo de voltar atrás e voltar a reconhecer a graça de ser filho de Deus. Também pode ser o caso de, pela primeira vez, ter compreendido isto, o que Jesus conquistou para si e o que precisa de fazer para se tornar um filho de Deus. Se calhar hoje compreendeu que precisa de crer de facto em Jesus e de recebê-lo na sua vida. Então, se creu isto pela primeira vez, então é o dia que tem que se colocar diante do Senhor e lhe pedir perdão pelos seus pecados e o aceitar como Senhor da sua vida. Não é amanhã, é hoje. Se nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado porque em Cristo somos teus filhos. Obrigado pela a graça da salvação. Obrigado pelo teu Santo Espírito em nós. Obrigado porque tu nos ajudas a caminhar contigo e a viver perto de ti em intimidade. Obrigado, Senhor, pela herança que teremos, que nem conseguimos imaginar ao certo. Quão belo, quão tremendo será estar na tua presença pelos séculos dos séculos. Mas nós queremos nisto, porque está na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a viver de um modo digno do Evangelho. Ajuda-nos a testemunhar deste grande amor. Ajuda-nos a acordarmos de manhã e a agradecermos-te
a graça de sermos teus filhos. E ao final do dia, Senhor, nós orarmos agradecidos por cada instante que tu foste connosco. Senhor, se aqui há alguém que ainda não te conhece, que ainda não é teu filho e que precisa de crer em ti, que precisa de te aceitar, que seja hoje o dia, Senhor. Toma o seu coração para que haja festa no céu, para que hoje possa nascer uma nova vida com propósitos divinos e com um viver eterno. Vem-nos abençoar como igreja, Senhor, e ajuda-nos a caminhar em fidelidade para a tua honra e glória. Gratos, nós oramos em Cristo, Senhor. Amém.